Graças a paz, pessoal. Aqui é o professor Ney falando e hoje eu trago uma reflexão extraída do Antigo Testamento, mais especificamente falando da vida de um personagem que talvez você já tenha ouvido falar, um dos principais personagens do Antigo Testamento, que foi Jacó. Bem, a reflexão que eu trago baseada na vida de Jacó é a seguinte: é que Deus às vezes ele coloca espelhos diante de nós. Mas como assim espelhos? Espelhos a qual me refiro, não quero dizer um espelho como nós conhecemos propriamente dito, aquele onde a gente usa para poder se arrumar. O espelho a qual eu me refiro nesse caso são pessoas que possuem algum tipo de comportamento, muitas vezes comportamento esse irritante, desagradáveis, e que em algum determinado momento eles nos fazem despertar e compreender através do outro que aqueles defeitos, ou aquele comportamento que tanto nos irrita, que tanto nos estressa, na verdade é o nosso comportamento. Como assim? Deixa eu exemplificar pegando a vida desse personagem. Jacó foi neto de Abraão, né? Abraão, o pai da fé, o amigo de Deus, o principal personagem do Antigo Testamento. Deus tinha uma promessa gigantesca com Abraão, da qual, através desse homem, seria formada a nação de Israel. Abraão teve um filho que atendeu por nome de Isaac, né? Teve também Ismael, mas o personagem ali principal é Isaac. E Isaac também teve os seus filhos, dentre ele, esse personagem que eu citei, Jacó. E Jacó ele é apresentado na Bíblia, dentre os seus primeiros anos de vida, como alguém que tinha o hábito de querer levar vantagem. Jacó era um homem que fazia parte do grande projeto que Deus tinha para a formação desse povo, da nação de Israel, através da qual essa grande nação nos vieram as Escrituras e principalmente nos veio o Messias, o Salvador Jesus Cristo. E então Jacó era um personagem fundamental, porém Jacó ele tinha esse desvio de conduta, ele gostava de trapacear, ele gostava de enrolar os outros a fim de tirar vantagens. E Deus não podia usar um homem assim. Deus não podia permitir que ele continuasse com aquele comportamento errado e para poder cumprir aquelas promessas que Deus tinha, Deus precisava primeiro tratar Jacó. E o que acontece nessas reviravoltas? Só para você ter ideia do quanto Jacó gostava de levar vantagens, a Bíblia nos fala que ele chegou ao ponto de mentir para o próprio pai quando esse já era idoso e estava cego. Ele teve a capacidade de mentir para o próprio pai a fim de conquistar a primogenitura. E isso também Jacó teve o apoio da mãe dele, né? A Bíblia nos fala que em outro episódio Jacó também acabou passando a perna no próprio irmão Esaú. E isso acarretou grandes problemas familiares, né? Eles passaram anos afastados e Esaú magoado, irado contra seu irmão devido a essa conduta. E Jacó teve que se afastar, foi morar em uma outra região e chegando lá, ele conheceu, né, ele tinha um parente que atendia por nome de Labão. E Jacó se encantou pela filha de Labão, né, Raquel, ele era apaixonado por aquela menina, fez um acordo com Labão a fim de que ele trabalharia 7 anos para poder se casar com essa moça, como forma de pagar o dote, e após esse tempo, né, tendo pago esse tempo, ele se casaria com Raquel. Acontece que, feito o acordo, quando ele foi casar, Labão deu a outra filha, Lia, né, em casamento, e não era essa não era essa que Jacó havia se apaixonado, não era esse acordo. Resumindo a história, que a história é um pouco longa, você vai encontrar essa história que eu estou te descrevendo aqui no livro de Gênesis, lá por volta do capítulo 29, 30, 31, por ali. Resumindo a história, Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para pagar o dote pela Raquel, enfim, ele teve que ao todo trabalhar 14 anos. Além disso, ele teve diversas vezes o seu salário mudado pelo próprio Labão. Enfim, Labão conseguia ser mais enrolão, mais, numa linguagem popular, mais 7-1 do que Jacó. Acontece que Jacó, ele sentiu na pele o quanto era ruim enganar os outros. Jacó, ele sentiu na pele o quanto era ruim trapacear para levar vantagem. E isso foi fundamental
para que ele pudesse ter o seu comportamento mudado. E daí nós extraímos uma série de lições, mas a principal é essa, a qual eu trago. Deus às vezes coloca espelhos diante de nós para que nós possamos identificar comportamentos os quais nos desagradam, mas com o passar do tempo nós vamos identificar que esses comportamentos tão irritantes e desagradáveis na verdade são comportamentos a qual nós também temos. É essa reflexão que eu trago. Deus coloca espelhos, Deus coloca pessoas em nossas vidas. Agora, a grande esperança nisso é que Deus não faz isso para torturar ninguém. Deus faz isso para nos despertar, para que possamos mudar, a fim de que Deus leve a cabo o grande plano que Ele tem para a vida de cada ser, de cada pessoa. E o Espírito Santo é aquele que tem a capacidade de nos ajudar nesse processo de mudança. Então, se você se deparar de repente com um desses espelhos em sua vida, né, peça a Deus para que mude você, a fim de que você possa se desvencilhar dessa conduta errada, desse algo que você faz e que você sabe que precisa ser consertado. Que você possa meditar nessa mensagem a respeito dos espelhos que Deus às vezes coloca em nossas vidas quando se faz necessário.